Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Para Samuel. Capítulo 1. Quando eu era criança, minha mãe estava sempre inventando jogos. O jogo do quieto. O jogo do quem consegue fazer o biscoito durar mais. O jogo do marshmallow, um eterno favorito, que consistia em comer marshmallows enquanto vestíamos grossos casacos de segunda mão e assim não precisávamos ligar o aquecedor. O jogo da lanterna era o que jogávamos quando faltava luz. Nós nunca andávamos quando saíamos para qualquer lugar, nós sempre corríamos. O chão quase sempre era feito de lava. A principal função dos travesseiros era a construção de fortes. Nosso jogo mais prolongado se chamava Eu Tenho um Segredo, porque minha mãe dizia que todo mundo devia ter pelo menos um segredo. Em alguns dias ela acertava o meu, em outros não. Nós o jogamos toda semana, até os meus 15 anos, quando um dos segredos dela a levou para o hospital. No momento seguinte, ela já não estava mais aqui. Sua vez, princesa. Uma voz grave me trouxe de volta para o presente. Eu não tenho o dia todo. Não sou uma princesa, respondi, deslizando um dos meus cavalos. Sua vez, ancião. Harry fechou a cara. Na verdade, eu não sabia o quão velho ele era e não tinha ideia de como ele se tornou um sem-teto e passou a morar no parque em que jogávamos xadrez todo dia de manhã. O que eu sabia era que ele era um adversário formidável. Você é terrível, ele resmungou, espiando o tabuleiro. 3 movimentos depois, eu o tinha encurralado. Checkmate. Você sabe o que isso quer dizer, Harry. Ele me olhou feio. Preciso aceitar que você pague o meu café da manhã. Eram esses os termos da nossa aposta contínua. Quando eu ganhava, ele não podia rejeitar a refeição grátis. Em minha defesa, eu só me vangloriei um pouco. É bom demais ser a rainha. Cheguei na escola em cima da hora. Eu tinha esse hábito de sempre estar na corda bamba e ficar no limite das coisas. Com as minhas notas isso não era diferente. Qual era o mínimo de esforço que eu podia fazer e ainda tirar um A? Não que eu fosse preguiçosa. Eu era pragmática. Pegar um turno extra no trabalho valia somar 92 pontos em vez de 98, e ainda garantir o A. Eu estava escrevendo o rascunho de um trabalho da aula de inglês durante a aula de espanhol quando fui chamada na diretoria. Meninas como eu deveriam ser invisíveis. Nós não éramos convidadas para reuniões com o diretor. Nós causávamos tanto problema quanto podíamos causar, o que no meu caso era nenhum. Avery, o diretor Altman, me cumprimentou de uma forma que não poderia ser chamada de calorosa. Sente-se. Eu me sentei. Ele entrelaçou as mãos sobre a escrivaninha entre nós. Eu imagino que você saiba por que está aqui. A menos que isso fosse por causa do jogo de pôquer que eu organizava no estacionamento toda semana para poder pagar os cafés da manhã de Harry, e às vezes os meus. Eu não tinha ideia do que havia feito para chamar a atenção da diretoria. Desculpa, respondi, tentando soar submissa o suficiente, mas não sei. O diretor Altman deixou minha resposta no ar por um momento e então me apresentou a um calhamaço de papéis grampeados. Esta é a prova de física que você fez ontem. Ok, eu disse. Essa não era a resposta que ele estava esperando, mas era tudo o que eu podia dizer. Pela primeira vez na vida, eu tinha realmente estudado. Eu não podia imaginar que tivesse ido mal o suficiente para precisar de alguma intervenção. O Sr. Yates corrigiu as provas, Avery. Você foi a única que alcançou a nota máxima. Ótimo, eu disse, em um esforço deliberado para me impedir de dizer ok de novo. Nada ótimo, mocinha. O Sr. Yates cria intencionalmente provas que desafiam as habilidades de seus alunos. Nunca em 20 anos, um aluno fez os 100 pontos. Entende qual é o problema? Eu não consegui segurar minha resposta impulsiva. Um professor que aplica provas nas quais a maior parte dos alunos não consegue passar? O Sr. Altman apertou os olhos. Você é uma boa aluna, Avery. Muito boa, dadas as circunstâncias. Mas você não tem exatamente um histórico de ser fora da curva. Ele tinha razão, então por que eu sentia que tinha levado um soco no estômago?
Eu não deixo de ter simpatia pela sua situação, o diretor Altman continuou. Mas eu preciso que você seja honesta comigo. Ele me olhou bem nos olhos. Você sabia que o Sr. Yates mantém cópias de todas as provas na nuvem? Ele achava que eu tinha colado. Ele estava sentado ali me encarando diretamente, e eu nunca havia me sentido mais invisível. Eu quero te ajudar, Avery. Você tem ido muito bem, considerando o que a vida lhe deu. Eu detestaria ver qualquer plano que você possa ter para seu futuro ser prejudicado. Qualquer plano que eu possa ter? Repeti. Se eu tivesse um sobrenome diferente, se eu tivesse um pai dentista e uma mãe dona de casa, ele não agiria como se o futuro fosse algo no qual eu apenas poderia pensar. Eu estou no penúltimo ano, eu revidei, cerrando os dentes. Eu vou me formar no ano que vem com crédito suficiente para pelo menos 2 semestres da faculdade. Minhas notas devem tornar possível uma bolsa de estudos na UConn, que tem um dos melhores programas de ciências atuariais do país. O Sr. Altman franziu a testa. Ciências atuariais? Análise estatística de risco. Era o mais perto que eu podia chegar de uma dupla graduação em pôquer e matemática. Além disso, era uma das graduações com mais empregabilidade do planeta. Você é fã de riscos calculados, sorta? Grams? Tipo colar? Eu não podia me dar ao luxo de ficar com mais raiva. Em vez disso, me vi jogando xadrez. Marquei os movimentos na minha mente. Meninas como eu não podem perder a cabeça. Eu não colei, respondi com calma. Eu estudei. Arranjei tempo para estudar durante outras aulas, entre turnos do trabalho, fiquei acordada até mais tarde do que deveria. Saber que o Sr. Yates era famoso pelas provas impossíveis me fez querer redefinir o que era possível. Pela primeira vez, em vez de ficar só no limite da nota boa, fiquei com vontade de ver o quão longe eu poderia ir. E isso foi o que eu ganhei pelo meu esforço, porque meninas como eu não devem tirar 10 em provas impossíveis. Eu faço a prova de novo, falei, tentando não soar furiosa ou, pior, magoada. Eu vou tirar a mesma nota outra vez. E o que você diria se eu contar que o Sr. Yates preparou uma nova prova? Todas as questões são novas e tão difíceis quanto as da primeira. Eu sequer hesitei. Eu faço. Isso pode ser amanhã, no terceiro tempo, mas eu preciso avisar que vai ser muito melhor para você se. Agora. O Sr. Altman me encarou. Desculpe. Esqueça parecer submissa. Esqueça ser invisível. Eu quero fazer a nova prova aqui na sua sala, agora mesmo. Capítulo 2. Dia difícil? Libby perguntou. Minha irmã era 7 anos mais velha que eu e uma pessoa bastante cordial, para o seu próprio bem ou o meu. Estou bem, respondi. Contar da minha visita à sala de Altman só a preocuparia, e até que o Sr. Yates corrigisse minha segunda prova, não havia nada a ser feito. Recebi boas gorjetas hoje à noite. Quão boas! O estilo de Libby ficava em algum lugar entre o punk e o gótico. Mas em termos de personalidade ela era o tipo de eterna otimista que acreditava ser possível uma gorjeta de $100 aparecer como mágica em um buraco onde a maior parte dos pratos custa $6,99. Eu enfiei um punhado de notas amassadas na mão dela. Boas o suficiente para ajudar a pagar o aluguel. Libby tentou me devolver o dinheiro, mas eu saí do alcance antes que ela conseguisse. Eu vou jogar esse dinheiro em cima de você? Ela me avisou com firmeza. Eu dei de ombros. Eu simplesmente desviaria. Você é impossível. Libby guardou o dinheiro de má vontade, fez surgir uma bandeja com um muffin do nada e me olhou feio. E então aceite o muffin para compensar. Sim, senhora. Fui pegá-lo da mão estendida dela, mas então olhei para trás de seu ombro para o balcão da cozinha, e notei que ela tinha preparado muito mais do que muffins. Ela também tinha feito cupcakes. Senti meu estômago afundar. Ah não, Libby. Não é o que você está pensando. Ela justificou. Libby fazia cupcakes quando queria pedir desculpas. Quando se sentia culpada. Quando queria dizer, por favor, não fique brava comigo, não é o que eu estou pensando. E murmurei. Ele não vai voltar? Vai ser diferente dessa vez, Libby prometeu. E os cupcakes são de chocolate. Meu favorito. Nunca vai ser diferente, falei. Mas, se eu fosse capaz de fazê-la acreditar nisso, ela já teria acreditado. Bem naquele momento o namorado vai e vem de Libby, e que gostava de socar paredes e se elogiar muito por não socar Libby, entrou casualmente. Ele pegou um cupcake do balcão e me encarou demoradamente. Ei, chave de cadeia. Drake, Libby contestou. Estou brincando. Ele sorriu. Você sabe que estou brincando, Libby, meu amor. Você e sua irmã só precisam aprender a não levar tudo a sério. Acabou de chegar e já está colocando a culpa de tudo na gente. Isso não é saudável, eu disse a Libby. Ele não queria que ela me acolhesse e ele nunca parou de puni-la por isso.
Esse apartamento não é seu, Drake respondeu. Avery é minha irmã, Libby insistiu. Meia-irmã, Drake corrigiu e então sorriu de novo. Brincadeirinha. Ele não estava brincando, mas também não estava errado. Libby e eu tínhamos em comum um pai ausente e mães diferentes. Quando éramos menores, só nos víamos 1 ou 2 vezes no ano. Ninguém esperava que ela assumisse minha guarda 2 anos atrás. Ela era jovem. Ela mal dava conta de si mesma. Mas ela era Libby. Amar as pessoas era sua especialidade. Se Drake vai ficar aqui, murmurei só para ela, então eu não fico. Libby pegou um cupcake e o aninhou na sua mão. Estou fazendo o melhor que posso, Avery. Ela era o tipo que só pensava em agradar as pessoas. Drake gostava de a colocar no meio de nossas discussões. Ele me usava para feri-la. Eu não podia ficar ali esperando o dia em que ele não ia mais socar somente as paredes. Se você precisar de mim, eu disse a Libby, estou morando no meu carro. Capítulo 3. Meu Pontiac velho estava caindo aos pedaços, mas pelo menos o aquecedor funcionava. Quase sempre. Estacionei nos fundos do restaurante, onde ninguém me veria. Libby me mandou uma mensagem, mas eu não consegui me forçar a responder e fiquei só encarando o celular. A tela estava rachada. Meu plano de dados era praticamente nulo, então eu não podia entrar na internet, mas eu tinha mensagens de texto ilimitadas. Além de Libby, havia exatamente só mais uma pessoa na minha vida para quem valia a pena escrever. Eu mandei uma mensagem curta e simples para Max. Você sabe quem voltou? Nenhuma resposta. Os pais de Max adoravam instituir a hora sem celular e confiscavam o dela com frequência. Eles também eram famosos por monitorar as mensagens e foi por isso que eu não escrevi o nome de Drake e não digitei uma única palavra a respeito de onde eu passaria a noite. Nem a família Liu nem minha assistente social precisavam saber que eu não estava onde deveria estar. Baixando o celular, olhei para minha mochila no banco do carona, mas decidi que o resto da lição de casa podia esperar até de manhã. Inclinei o banco para trás e fechei os olhos. Não consegui dormir, então enfiei a mão no porta-luvas e peguei a única coisa de valor que minha mãe havia me deixado: uma pilha de cartões postais. Dezenas deles. Dezenas de lugares aonde planejamos ir juntas. Havaí, Nova Zelândia, Machu Picchu. Olhando para cada uma das fotos, eu me imaginei em qualquer lugar que não aqui. Tóquio, Bali, Grécia. Não sei quanto tempo passei perdida com esses pensamentos até que o celular tocou. Eu peguei e vi a resposta de Max para minha mensagem a respeito de Drake. Aquele falha da pata. E então, um momento depois, você está bem? Max tinha se mudado no verão depois do 9º ano. A maior parte da nossa comunicação era por escrito e ela se recusava a escrever palavrões, caso seus pais vissem suas mensagens. Então ela era criativa. Estou bem, escrevi de volta e esse foi todo o incentivo que ela precisava para despejar toda sua fúria por mim. Aquele esgoto do capacho pode ir direto para a pata que piou e comer um saco de corra. Um segundo depois, meu telefone tocou. Você está mesmo bem? Max perguntou quando atendi. Olhei para os cartões postais no meu colo e minha garganta apertou. Eu ia sobreviver ao ensino médio. Eu ia me inscrever para todas as bolsas de estudos que pudesse. Eu ia ter um diploma que ia me abrir portas, me permitir trabalhar remotamente e pagar bem. Eu ia viajar o mundo. Eu soltei uma expiração longa e exausta, e então respondi à pergunta de Max. Você me conhece, Maxine. Eu sempre dou a volta por cima. Capítulo 4. No dia seguinte, paguei o preço por ter dormido no carro. Todo o meu corpo doía e eu precisei tomar um banho depois da aula de educação física porque o papel toalha do banheiro do restaurante não fazia milagres. Eu não tive tempo de secar meu cabelo, então cheguei na aula seguinte com o cabelo pingando. Não era minha melhor aparência, mas eu tinha estudado com as mesmas pessoas a vida inteira. Eu era como papel de parede. Ninguém reparava em mim. Romeu e Julieta está cheio de provérbios, aqueles bocados de sabedoria concisa que são uma afirmação de como o mundo e a natureza humana funcionam. Minha professora de inglês era jovem e empolgada e eu suspeitei profundamente de que ela tinha tomado café demais. Mas vamos sair um pouco de Shakespeare. Quem pode me dar um exemplo de um provérbio cotidiano? Cavalo dado não se olha os dentes, pensei, enquanto minha cabeça latejava e gotas de água escorriam pelas minhas costas. Quem não tem cão caça com gato, a ocasião faz o ladrão. A porta da sala se abriu. Uma auxiliar esperou que a professora olhasse para ela, e então anunciou alto o suficiente para que toda a classe ouvisse. Avery Grams compareça à diretoria. Eu imaginei que isso queria dizer que minha prova estava corrigida.
Eu não era ingênua de esperar um pedido de desculpas, mas eu também não esperava que o Sr. Altman estivesse me aguardando na antessala, muito menos sorrindo como se tivesse acabado de receber uma visita do Papa. Avery? Um alarme soou no fundo da minha mente, porque ninguém nunca ficava feliz assim de me ver. Por aqui. Ele abriu a porta da sua sala e eu notei um rabo de cavalo azul neon familiar lá dentro. Lib? Ela estava usando um uniforme estampado de caveirinhas e nenhuma maquiagem, duas indicações de que ela tinha ido até a escola direto do trabalho. No meio de um turno. Auxiliares de enfermagem que trabalham em casas de repouso não têm permissão para simplesmente ir embora no meio de um turno. A menos que algo estivesse muito errado. O papai, eu não consegui completar a pergunta. Seu pai está bem. A voz que deu essa declaração não pertencia a Lib ou ao diretor Altman. Eu virei a cabeça e olhei para trás da minha irmã. A cadeira do diretor estava ocupada por um cara não muito mais velho que eu. O que está acontecendo? Ele estava usando um terno e parecia o tipo de pessoa que deveria ter um séquito seguindo. Pelo menos até ontem, ele continuou dizendo com a voz baixa, grave, controlada e precisa, Rick Grams estava vivo, bem e desmaiado em segurança em um quarto de hotel em Michigan a 1 hora de Detroit. Tentei não olhar para ele, mas falei. Cabelo claro, olhos pálidos, traços como pedra entalhada. Como você sabe disso? Exigi. Eu não sabia onde o inútil do meu pai estava. Como ele sabia? O garoto de terno não respondeu à pergunta. Em vez disso, ele arqueou uma sobrancelha. Diretor Altman? Pode nos dar um momento? O diretor abriu a boca e imagino que para protestar por ser tirado de sua própria sala, mas a sobrancelha do menino se ergueu ainda mais. Eu acredito que tínhamos um acordo. Altman pigarreou e respondeu. Claro. E simples assim, ele se virou e saiu pela porta. Ela se fechou atrás dele e eu voltei a encarar descaradamente o menino que o tinha expulsado. Você me perguntou como eu sei onde seu pai está. Os olhos dele eram da mesma cor do seu terno, cinzentos quase prateados. Seria melhor, por enquanto, que você só presumisse que eu sei de tudo. A voz dele teria sido agradável de ouvir se não fossem as palavras. Um cara que acha que sabe de tudo, resmunguei. Que novidade! Uma garota de língua afiada, ele devolveu, focando os olhos cinzentos nos meus, enquanto os cantos da boca se viravam para cima. Quem é você? Perguntei. E o que você quer? De mim, algo dentro de mim acrescentou. O que você quer de mim? Tudo que eu quero é passar uma mensagem. Por motivos que eu não conseguia bem definir, meu coração começou a bater mais rápido. Uma mensagem que se mostrou difícil de ser comunicada pelos meios tradicionais. Talvez seja culpa minha, Lib disse mansamente ao meu lado. O que pode ser sua culpa? Eu me virei para encará-la, grata por uma desculpa para tirar olhos cinzentos do meu campo de visão e lutando contra a vontade de olhar para ele mais uma vez. A primeira coisa que você tem que saber, Lib disse da forma mais sincera que qualquer pessoa em um uniforme de caveirinhas já disse alguma coisa, é que eu não tinha ideia de que as cartas eram reais. Que cartas? Pelo jeito, eu era a única pessoa na sala que não sabia o que estava acontecendo, e eu não conseguia não sentir que isso era uma desvantagem. Como estar parada num trilho de trem sem saber de qual direção o trem está vindo. As cartas registradas, o menino de terno disse, sua voz me envolvendo, que os advogados do meu avô têm mandado para sua casa já faz 3 semanas. Eu achei que era um golpe, Lib me disse. Eu te garanto que não é, o garoto respondeu com a voz sedosa. Eu não era tonta de confiar em garantias dadas por caras bonitos. Deixe-me recomeçar. Ele entrelaçou as mãos sobre a escrivaninha entre nós, o dedão da sua mão direita circulando de leve as abotoaduras no seu pulso esquerdo. Meu nome é Grayson Altorne. Eu estou aqui em nome de MC Namara, Ortega e Jones, um escritório de advocacia de Dallas que representa o espólio do meu avô. Os olhos pálidos de Grayson encontraram os meus. Meu avô morreu no início do mês. Ele fez uma pausa significativa. Seu nome era Tobias Altorne. Grayson estudou minha reação ou, mais precisamente, a falta de uma. Esse nome significa alguma coisa para você? A sensação de estar parada numa linha de trem voltou. Não, eu disse. Deveria? Meu avô era um homem muito rico, sorta, Grams. E parece que além da nossa família e das pessoas que trabalharam com ele por anos, você foi citada em seu testamento. Eu ouvi as palavras, mas não conseguia processá-las. Seu o quê? Seu testamento, Grayson repetiu, um leve sorriso nos lábios. Eu não sei exatamente o que ele deixou para você, mas sua presença na leitura do testamento foi exigida. Nós estamos adiando isso há semanas. Eu era uma pessoa inteligente, mas Grayson Altorne podia estar muito bem falando sueco.
Por que seu avô deixaria alguma coisa para mim? Grayson se levantou. É a pergunta de $1 milhão, não é? Ele saiu de trás da mesa e de repente eu sabia exatamente de qual direção estava vindo o trem. Dele, eu tomei a liberdade de organizar a viagem para você. Isso não era um convite. Era uma convocação. O que te faz pensar? Eu comecei a dizer, mas Libby me cortou. Ótimo. Ela disse, me lançando uma bela olhada. Grayson sorriu com desdém. Eu vou deixar vocês duas sozinhas por um momento. Os olhos dele fitaram os meus por tempo suficiente para me deixar desconfortável, e então, sem dizer uma palavra, ele saiu da sala. Libby e eu ficamos em silêncio por 5 segundos inteiros depois que ele saiu. Não me entenda mal. Ela finalmente sussurrou, mas acho que talvez ele seja Deus. Eu desdenhei. Certamente ele pensa que é. Era mais fácil ignorar o efeito que ele tinha em mim agora que ele não estava mais lá. Que tipo de pessoa tinha uma autoconfiança tão absoluta? Estava lá em todos os aspectos da sua postura e nas palavras que escolhia, em cada interação. Poder era um fato da vida tão óbvio quanto a gravidade para esse cara. O mundo se dobrava diante da vontade de Grayson Hawthorne. O que o dinheiro não podia comprar aqueles olhos provavelmente conseguiam. Comece do começo, pedi. E não se esqueça de nada. Ela brincou com as pontas escuras do seu rabo de cavalo azul. Algumas semanas atrás, nós começamos a receber umas cartas, endereçadas a você, aos meus cuidados. Elas diziam que você havia herdado um dinheiro, davam um número para ligarmos. Eu achei que fosse um golpe. Tipo aqueles e-mails que dizem ser de um príncipe estrangeiro. Por que esse Tobias Hawthorne, um homem que eu nunca conheci, nunca nem ouvi falar, me colocou no testamento dele? Não sei dizer. Mas isso, ela apontou com a cabeça na direção da porta pela qual Grayson havia saído, não é um golpe. Você viu como ele agiu com o diretor Altman? Qual você acha que é o combinado deles? Uma propina ou uma ameaça? As duas coisas. Engolindo essa resposta, peguei meu celular e o conectei ao Wi-Fi da escola. Depois de procurar por Tobias Hawthorne, nós duas estávamos lendo uma manchete. Famoso filantropo morre aos 78 anos. Você sabe o que filantropo significa? Libby me perguntou séria. Significa rico. Significa alguém que doa para caridade, eu corrigi. Então, rico. Libby me encarou. E se você for a caridade? Eles não teriam mandado o neto desse cara atrás de você se ele só tivesse te deixado umas centenas de dólares. Devem ser milhares. Você poderia viajar, Avery, ou usar para a faculdade ou comprar um carro melhor. Eu podia sentir meu coração acelerando de novo. Por que um estranho deixaria qualquer coisa para mim? Insisti resistindo ao impulso de sonhar, mesmo que só por um segundo, porque se eu começasse, não tinha certeza de que conseguiria parar. E se ele conhecia sua mãe? Libby sugeriu. Eu não sei, mas eu sei que você precisa ir à leitura do testamento. Eu não posso ir, eu disse a ela. Nem você. Nós duas faltaríamos ao trabalho. Eu perderia algumas aulas. Mas por outro lado, no mínimo, uma viagem levaria Libby para longe de Drake, pelo menos por um tempo. E se isso for real? Já estava ficando difícil não pensar nas possibilidades. Vão cobrir meus turnos pelos próximos 2 dias, Libby me informou. Eu fiz alguns telefonemas, os seus turnos também já estão cobertos. Ela pegou a minha mão. Vamos lá, Ave. Não vai ser bom fazer uma viagem só nós duas? Ela apertou a minha mão. Depois de um momento eu apertei a dela de volta. Onde exatamente vão ler esse testamento? Texas. Libby sorriu. E eles não só compraram as nossas passagens. Eles compraram passagens de primeira classe. Capítulo 5. Eu nunca tinha voado de avião. A 3.000 metros de altitude, eu podia me imaginar indo além do Texas, Paris, Bali, Machu Picchu. Esses lugares tinham sido sonhos para algum dia. Mas agora, ao meu lado, Libby estava no paraíso, tomando seu drink de cortesia. Hora da foto. Ela declarou. Chega mais perto e mostra o bagulho. Do outro lado do corredor, uma mulher olhou para Libby com desaprovação. Eu não sabia se ela desaprovava o cabelo, a jaqueta camuflada que ela estava usando, sua gargantilha com Spix, a selfie que ela estava tentando tirar ou o volume no qual ela disse bagulho. Com minha expressão mais altiva, eu me inclinei na direção da minha irmã e mostrei meu bagulho, uma porção de castanhas que eu tinha ganhado quando entrei no avião. Libby encostou a cabeça no meu ombro e tirou a foto. Ela virou o celular para me mostrar. Eu te mando quando chegarmos. O sorriso no rosto dela estremeceu, só por um segundo. Mas não é para postar, está bom? Drake não sabe onde você está, sabe? Eu engoli o impulso de lembrar a ela que ela podia ter uma vida. Eu não queria discutir. Não vou postar. Não era um grande sacrifício da minha parte.
Eu tinha perfis nas redes sociais, mas em geral eu só os usava para mandar demais para Max. E falando nisso, peguei meu celular. Ele estava em modo avião, o que significava nada de mensagens, mas a primeira classe tinha Wi-Fi gratuito. Eu mandei um rápido resumo do que havia acontecido para Max e depois passei o resto do voo obcecada lendo sobre Tobias Hawthorne. Ele tinha ganhado dinheiro com petróleo e então diversificado. Eu já esperava pelo modo como Grayson havia contado que seu avô era um homem rico, e porque o jornal usou a palavra filantropo, que ele fosse algum tipo de milionário. Eu estava errada. Tobias Hawthorne não era só rico ou bem de vida. Não havia nenhum eufemismo para o que Tobias Hawthorne era, exceto podre de rico. Bilhões, com um B e plural. Ele era a nona pessoa mais rica dos Estados Unidos e o homem mais rico do Texas. 46,2 bilhões de dólares. Era isso que ele valia. Os números sequer soavam reais. Então parei de me perguntar por que um homem que eu nunca conheci tinha me deixado algo em seu testamento, e comecei a me perguntar quanto. Max respondeu a mensagem pouco antes de aterrissarmos. Você está me zoando, pata? Sorri. Não, eu realmente estou num avião indo para o Texas neste momento, me preparando para aterrissar. A única resposta de Max foi pata lerda. Uma mulher de cabelo escuro vestindo um terninho todo branco encontrou com Libby e eu no segundo em que saímos da área de desembarque. Senhorita Grams. Ela acenou com a cabeça para mim e então voltou-se para Libby e acrescentou um segundo cumprimento. Senhorita Grams. Ela se virou esperando que a seguíssemos. Para minha tristeza, nós duas fizemos isso. Eu sou a Lisa Ortega, ela disse, da MC Namara Ortega e Jones. Outra pausa, então ela me olhou de viés. Você é uma jovem muito difícil de encontrar. Eu dei de ombros. Eu moro no meu carro. Ela não mora no carro, o Libby disse rapidamente. Diga a ela que não mora. Ficamos muito felizes que você pôde vir. A Lisa Ortega, da MC Namara Ortega e Jones, não esperou que eu lhe dissesse coisa alguma e eu tive a impressão de que minha parte nessa conversa não era necessária. Enquanto estiverem no Texas, considerem-se convidadas da família Hawthorne. Eu serei seu contato com o escritório. Qualquer coisa de que precisarem enquanto estiverem aqui, falem comigo. Advogados não cobram por hora? Pensei. O quanto essa carona estava custando para a família Hawthorne? Eu nem considerei a possibilidade de essa mulher não ser uma advogada. Ela parecia ter 20 e tantos anos. Falar com ela me dava a mesma sensação de falar com Grayson Hawthorne. Ela era alguém. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? A Lisa Ortega perguntou, andando na direção das portas automáticas sem diminuir em nada o ritmo da caminhada, mesmo quando pareceu que a porta não ia se abrir a tempo. Eu esperei até ter certeza de que ela não ia dar de cara no vidro e respondi. Que tal alguma informação? Você precisa ser mais específica. Você sabe o que diz o testamento? Perguntei. Não sei, ela respondeu, apontando para um sedã preto esperando perto da calçada. Ela abriu a porta de trás para mim. Entrei no carro e Libby me seguiu. A Lisa se sentou no banco do carona. O banco do motorista já estava ocupado. Eu tentei ver o motorista, mas não consegui distinguir muito do seu rosto. Logo você vai descobrir o que diz o testamento, a Lisa respondeu, as palavras claras e sérias como aquele terno branco que nem o diabo parecia poder sujar. Todos nós descobriremos. A leitura está marcada para assim que você chegar à casa Hawthorne. Não a casa dos Hawthorne, mas a casa Hawthorne. Como se fosse tipo uma mansão inglesa com nome e tudo. É lá que vamos ficar? Libby perguntou. Na casa Hawthorne? Nossas passagens de volta estavam marcadas para o dia seguinte. Tínhamos levado roupas para uma noite. Vocês poderão escolher os quartos que quiserem, a Lisa nos garantiu. O Sr. Hawthorne comprou o terreno no qual a casa foi construída há mais de 50 anos atrás e passou cada um desses anos aumentando a maravilha arquitetônica que ele construiu ali. Eu perdi a conta do total de quartos, mas são mais de 30. A casa Hawthorne é singular. Esse foi o máximo de informação que conseguimos tirar dela. Eu arrisquei. Eu imagino que o Sr. Hawthorne também era singular? Bom palpite, a Lisa disse. Ela olhou de volta para mim. O Sr. Hawthorne gostava de bons palpites. Um sentimento macabro passou por mim naquele momento, quase como uma premonição. Será por isso que ele me escolheu? Quão bem você o conhecia? Libby perguntou. Meu pai é advogado de Tobias Hawthorne desde antes de eu nascer. A Lisa Ortega não estava ostentando poder agora. A voz dela era suave. Eu passei bastante tempo na casa Hawthorne quando era pequena. Ele não era só um cliente para ela. Você tem alguma ideia de por que eu estou aqui? Perguntei. Por que ele teria deixado qualquer coisa para mim?
Você é do tipo que quer salvar o mundo? A Lisa me perguntou, como se essa fosse uma pergunta perfeitamente normal. Sou. Arrisquei. Teve sua vida arruinada por alguém com o sobrenome Hawthorne? A Lisa continuou. Eu a encarei, então consegui responder com mais confiança dessa vez. Não. A Lisa sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Sorte sua. Capítulo 6. A casa Hawthorne ficava em uma colina. Imensa. Ampla. Parecia um castelo, mais apropriada para a realeza que para uma casa de campo. Havia meia dúzia de carros parados na frente e uma motocicleta velha que devia ser desmontada e ter as partes vendidas. A Lisa olhou a moto. Parece que Nash está em casa. Nash? Libby perguntou. O neto Hawthorne mais velho, a Lisa respondeu, tirando os olhos da motocicleta e olhando para o castelo. São 4 no total. 4 netos. Eu não consegui impedir minha mente de lembrar do Hawthorne que eu já tinha conhecido. Grayson. O terno sob medida. Os olhos cinzentos quase prateados. A arrogância na forma como ele me disse para considerar que ele sabia de tudo. A Lisa me lançou um olhar compreensivo. Um conselho de quem sabe do que está falando. Nunca perca a cabeça por um Hawthorne. Não se preocupe, respondi, tão irritada com a presunção dela quanto com o fato de que ela conseguiu ler meus pensamentos só de olhar para mim. Eu mantenho minha cabeça sempre no lugar. O hall era maior que algumas casas, tinha fácil uns 90 metros quadrados, como se a pessoa que o construiu tivesse se preocupado em planejar uma entrada que também pudesse ser usada como salão de baile. Arcos de pedra ladeavam o hall e o teto era totalmente ornamentado, com elaborados entalhes de madeira. Olhar para cima me deixou sem fôlego. Vocês chegaram. Uma voz familiar chamou minha atenção de volta para a terra. E bem na hora. Suponho que o voo de vocês tenha sido tranquilo. Grayson Hawthorne estava usando um terno diferente hoje. Esse era preto, assim como sua camisa e gravata. Você, a Lisa, o cumprimentou com um olhar gélido. Devo imaginar que você ainda não me perdoou por interferir no seu trabalho? Grayson perguntou. Você tem 19 anos, a Lisa respondeu. Você morreria se agisse de acordo com sua idade? Talvez. Grayson abriu um sorriso reluzente. E de nada. Eu levei um segundo para entender que por interferir Grayson quis dizer ter ido me buscar. Senhoritas, ele disse, se dirigindo a Libby e eu. Posso guardar os casacos de vocês? Vou ficar com o meu, respondi, me sentindo do contra e considerando que uma camada a mais entre mim e o resto do mundo não seria ruim. E o seu? Grayson perguntou a Libby. Ainda boquiaberta com o hall, Libby tirou seu casaco e entregou a ele. Grayson passou por um dos arcos. Do outro lado havia um corredor. Pequenos painéis quadrados contornavam a parede. Grayson pôs a mão em um painel e empurrou. Ele girou a mão 90 graus, apertou o painel seguinte e então, em um movimento rápido demais para que eu entendesse, apertou pelo menos mais 2. Eu ouvi um som de pop e uma porta apareceu, se destacando do resto da parede ao abrir-se. Que raios, eu comecei a dizer. Grayson enfiou a mão e pegou um cabide. O armário de casacos. Isso não era uma explicação. Era uma classificação, como se aquele fosse um armário de casacos qualquer de uma casa velha qualquer. A Lisa entendeu que aquilo era uma indicação para nos deixar aos bons cuidados de Grayson, e eu tentei pensar em algo para dizer que não fosse só ficar ali com a boca aberta, como um peixe. Grayson foi fechar o armário, mas um som vindo do fundo o impediu. Primeiro eu ouvi um rangido e depois um estrondo. Houve um farfalhar atrás dos casacos, e então uma figura entre as sombras abriu caminho por eles e saiu para a luz. Um menino, talvez da minha idade, talvez um pouco mais novo. Ele estava vestindo um terno, mas sua semelhança com Grayson ia só até aí. O terno do menino estava amassado como se ele tivesse tirado um cochilo, ou 20 vestido com ele. O paletó não estava abotoado. A gravata em volta do seu pescoço não tinha nó. Ele era alto. O rosto era como o de um bebê e o cabelo cacheado era desgrenhado e escuro. Seus olhos eram castanho claros e sua pele era marrom. Estou atrasado? Ele perguntou a Grayson. Posso sugerir que você faça essa pergunta ao seu relógio? Mason já chegou? O menino de cabelo escuro reformulou a pergunta. Grayson endureceu. Não. O outro menino sorriu. Então não estou atrasado. Ele olhou por trás de Grayson para Libby e eu. E essas devem ser nossas convidadas. Que falta de educação do Grayson não nos apresentar. Um músculo no maxilar de Grayson se contraiu. Avery Grumps, ele disse com formalidade, e a irmã dela, Libby. Senhoritas, esse é meu irmão Alexander. Por um momento pareceu que Grayson ia deixar por isso mesmo, mas então arqueou a sobrancelha. Xander é o bebê da família. Eu sou o neto bonito, Xander corrigiu.
Eu sei o que vocês estão pensando. Esse chato ao meu lado preenche bem um terno Armani. Mas pergunto a vocês, ele pode fazer o universo acelerar de 0 a 100 com seu sorriso, como uma jovem Mary Tyler Moore encarnada no corpo de um James Dean multiétnico. Xander parecia só ter um modo de falar, rápido. Não, ele respondeu a própria pergunta. Não, ele não pode. Xander finalmente parou de falar por tempo suficiente para que outra pessoa falasse. Prazer em te conhecer, Libby conseguiu soltar. Você passa muito tempo no armário de casacos? Perguntei. Xander limpou as mãos nas calças. Passagem secreta, ele disse, agora tentando limpar as calças com as mãos. Esse lugar é cheio delas. Capítulo 7. Meus dedos estavam coçando para puxar meu celular e começar a tirar fotos, mas resisti. Já Libby não tinha esse tipo de escrúpulo. Mademoiselle, Xander deu um passo para o lado para bloquear uma das fotos de Libby. Uma pergunta, o que você acha de montanhas russas? Eu achei que os olhos de Libby iam saltar para fora das órbitas, de verdade. Esse lugar tem uma montanha-russa? Xander sorriu. Não exatamente. No segundo seguinte, o bebê da família Altorne, que tinha lá seus 1,80 m de altura, estava conduzindo minha irmã pelo hall. Fiquei confusa. Como pode uma casa não ter exatamente uma montanha-russa? Ao meu lado, Grayson deu uma risadinha sarcástica. Percebi que ele olhava para mim e fiz uma careta inquisidora. Que foi? Nada, ele respondeu, apesar de a tensão de seus lábios sugerir outra coisa. É só que, você tem um rosto muito expressivo. Não era verdade. Libby estava sempre dizendo que eu era difícil de ler. Minha poker face bancava o café da manhã de Harry fazia meses. Eu não era expressiva. Não havia nada de notável no meu rosto. Eu peço desculpas por Xander, Grayson comentou. Ele tende a não adotar hábitos ultrapassados como pensar antes de falar e ficar sentado por mais de 3 segundos. Ele baixou os olhos. Ele é o melhor de nós, até nos seus piores dias. A sorta, Ortega disse que vocês são em 4. Eu não consegui me segurar. Eu queria saber mais sobre essa família. Sobre ele. 4 netos quero dizer. Eu tenho 3 irmãos, Grayson me disse. Mesma mãe, pais diferentes. Nossa tia Zara não tem filhos. Ele olhou para trás de mim. E falando nos meus parentes, eu acho que deveria me desculpar de novo, por antecipação. Gray, querido. Uma mulher corria em nossa direção, um furacão de movimento e tecido. Quando sua saia esvoaçante enfim se assentou ao seu redor, eu tentei estimar a idade dela. Mais do que 30, menos do que 50. Para além disso, eu não sabia dizer. Eles estão nos esperando no salão principal. Ela disse a Grayson. Ou estarão em breve. Onde está seu irmão? Seja específica, mãe. A mulher revirou os olhos. Não me venha com esse mãe Grayson Altorne. Ela se virou para mim. Parece que ele nasceu usando esse terno. Ela disse isso com o ar de quem estava me contando um grande segredo, mas Gray era um pestinha, um verdadeiro espírito livre. Era impossível mantê-lo vestido até ele ter uns 4 anos. Francamente, eu nem tentava. Ela parou e me avaliou sem se preocupar em esconder o que estava fazendo. Você deve ser Ava. Avery, Grayson corrigiu. Se ele sentia alguma vergonha de seu suposto passado como nudista infantil, não demonstrou. O nome dela é Avery, mãe. A mulher suspirou, mas também sorriu, como se fosse impossível para ela olhar seu filho e não se sentir profundamente deliciada por sua presença. Eu sempre jurei que meus filhos me chamariam pelo meu primeiro nome, ela me disse. Eu os criei como iguais, sabe? Na verdade, eu sempre imaginei que teria meninas. 4 meninos depois, ela deu de ombros da forma mais elegante do mundo. Objetivamente, a mãe de Grayson era um exagero. Mas, subjetivamente, ela era irresistível. Você se importa de me dizer, querida, quando é seu aniversário? A pergunta me pegou de surpresa. Eu tinha uma boca. Ela funcionava perfeitamente bem. Mas eu não conseguia acompanhá-la e responder. Ela colocou uma mão no meu rosto. Escorpião? Ou Capricórnio? Não é pisciana, claramente. Mãe Grayson disse e então se corrigiu. Sky. Eu levei um segundo para perceber que esse devia ser o nome dela e que ele o usou para agradá-la e tentar interromper a investigação astrológica. Grayson é um bom menino, Sky me disse. Bom demais. Então ela me deu uma piscadela. Ainda vamos conversar. Eu duvido que a sorta. Gramps planeje passar tempo suficiente para uma conversa em torno da lareira ou uma leitura de tarô. Uma segunda mulher da idade de Sky ou um pouco mais velha se meteu na conversa. Se Sky era feita de tecidos esvoaçantes e informação demais, essa mulher era toda saia lápis e pérolas. Sou Zara Altorne Caligaris. Ela me examinou, a expressão no seu rosto tão austera quanto seu nome.
Você se importa se eu perguntar, de onde você conhecia meu pai? Um silêncio caiu sobre o hall cavernoso. Eu engoli em seco. Eu não conhecia. Eu consegui sentir Grayson, do meu lado, me encarando de novo. Depois de uma pequena eternidade, Zara me deu um sorriso tenso. Bom, nós agradecemos sua presença. Essas últimas semanas têm sido desafiadoras, como você com certeza pode imaginar. Essas últimas semanas completei em pensamento quando ninguém conseguia me encontrar. Zara? Um homem com o cabelo penteado para trás nos interrompeu, passando um braço pela cintura dela. O Sr. Ortega gostaria de dar uma palavrinha. O homem, que eu entendi ser o marido de Zara, sequer me notou. Sky compensou a indiferença dele. E como? Minha irmã dá palavrinhas com as pessoas, ela comentou. Eu tenho conversas. Conversas adoráveis. Sendo bem sincera, foi assim que acabei com 4 filhos. Conversas maravilhosas e íntimas com 4 homens fascinantes. Eu te pago para parar agora, Grayson disse com uma expressão de sofrimento no rosto. Sky deu um tapinha na bochecha do filho. Propina. Ameaças. Suborno. Você não poderia ser mais Altorne se tentasse, querido. Ela me deu um sorriso compreensivo. É por isso que o chamamos de legítimo herdeiro. Havia algo na voz de Sky, algo na expressão de Grayson quando sua mãe usou a expressão legítimo herdeiro, que me fez pensar que eu havia subestimado violentamente o quanto a família Altorne queria ler esse testamento. Eles também não sabem o que há no testamento. De repente me senti entrando em uma arena sem ter ideia de quais eram as regras do jogo. Agora, Sky disse, passando um braço em volta de mim e um em volta de Grayson, por que não vamos para o salão principal? Capítulo 8. O salão principal tinha 2/3 do tamanho do hall. Logo de cara dava para ver uma enorme lareira de pedra com gárgulas entalhadas nas laterais. Sim, gárgulas. Grayson pôs Libby e eu em poltronas de espaldar alto e então pediu licença e foi para a frente da sala, onde 3 senhores de terno estavam de pé conversando com Zara e seu marido, os advogados. Depois de alguns minutos, a Lisa se juntou a eles e eu analisei os outros ocupantes da sala. Um casal branco mais velho, uns 60 anos pelo menos. Um homem negro de uns 40 anos com um porte militar, de pé com as costas para a parede e mantendo uma clara linha de visão das 2 saídas. Xander, com quem claramente era outro irmão Altorne ao seu lado. Esse era mais velho, 20 e poucos. Ele precisava de um corte de cabelo e tinha combinado seu terno com botas de cowboy que, assim como a moto lá fora, já tinham visto dias melhores. Nash deduzi, lembrando do nome que a Lisa havia informado. Finalmente uma mulher idosa se juntou à brigada. Nash ofereceu-lhe o braço, mas ela pegou o de Xander. Ele a conduziu diretamente até Libby e eu. Essa é a Nan. Ele nos disse. A mulher. A lenda. Volta para o seu canto. Ela soltou o braço dele. Eu sou a bisavó dessa peste. Nan se acomodou não sem dificuldades no lugar vago ao meu lado. Mais velha que o diabo e muito pior. Ela é uma fofa, Xander me garantiu o animado. E eu sou o favorito dela. Você não é meu favorito, Nan resmungou. Eu sou o favorito de todo mundo. Xander sorriu. Parecido demais com aquele seu avô incorrigível. Nan grunhiu. Ela fechou os olhos e eu vi as mãos dela tremerem de leve. Homem horrível. Havia carinho em suas palavras. O Sr. Altorne era seu filho? Libby perguntou gentilmente. Ela trabalhava com idosos e era uma boa ouvinte. Nan aproveitou a oportunidade para desdenhar de novo. Genro. Ele também era o favorito dela, Xander explicou. Havia algo de mordaz em como ele disse isso. Não estávamos em um funeral. Eles deviam ter enterrado o homem semanas atrás, mas eu reconheci o luto, podia senti-lo, podia quase cheirá-lo. Você está bem, Ave? Libby perguntou. Lembrei de Grayson me dizendo o quanto meu rosto era expressivo. Melhor pensar em Grayson Altorne do que em funerais e luto. Estou bem, respondi. Mas não estava. Mesmo depois de 2 anos, a saudade da minha mãe podia me atingir como um tsunami. Só vou lá fora rapidinho, eu disse, forçando um sorriso. Preciso de ar. O marido de Zara me interceptou no caminho. Aonde você está indo? Já vamos começar. Ele segurou meu ombro com a mão. Eu me desvencilhei. Não me importava com quem eram essas pessoas. Ninguém punha as mãos em mim. Disseram que são 4 netos Altorne, eu disse, com a voz gelada. Pelas minhas contas, ainda falta um. Eu volto em 1 minuto. Você nem vai notar que saí. Acabei em um quintal nos fundos em vez de chegar à frente da casa, se é que é possível chamar aquilo de quintal. O gramado era imaculado. Havia uma fonte, esculturas, uma estufa, e se espalhando até onde eu conseguia ver terra. Parte dela arborizada, parte exposta.
Era fácil imaginar, parada ali e olhando ao longe, que uma pessoa que saísse caminhando na direção do horizonte nunca voltaria. Se sim é não e uma vez é nunca, então quantos lados tem um triângulo? A pergunta veio de cima. Eu ergui os olhos e vi um garoto sentado na beira da varanda acima de mim, precariamente equilibrado na grade de ferro. E bêbado. Você vai cair, eu disse a ele. Ele deu um sorrisinho de desdém. Convite interessante. Não é um convite, respondi. Ele me deu um sorriso descontraído. Não precisa se envergonhar de convidar um Hawthorne para o que quer que seja. Ele tinha o cabelo mais escuro que o de Grayson e mais claro que o de Xander, e estava sem camisa. Sempre uma boa ideia, no meio do inverno, considerei, ácida, mas eu não consegui evitar que meu olhar desviasse de seu rosto. Seu torso era esbelto, seu abdômen definido. Ele tinha uma cicatriz longa e fina que ia da clavícula ao quadril. Você deve ser a garota misteriosa, ele disse. Sou Avery, eu corrigi. Eu tinha ido até lá para escapar dos Hawthorne e seu luto. Não havia nem sinal de preocupação no rosto desse garoto, como se a vida fosse uma grande piada. Como se ele não estivesse sofrendo como as pessoas lá dentro. Como você quiser, G.M., ele respondeu. Posso te chamar de G.M., garota misteriosa? Eu cruzei os braços. Não. Ele passou as pernas pela grade e se levantou, cambaleando, e eu tive uma revelação que me deu calafrios. Ele está sofrendo e está em um lugar muito alto. Quando minha mãe morreu, eu não tinha me permitido ceder para a autodestruição. Mas isso não quer dizer que eu não tenha sentido vontade. Ele passou o peso para um dos pés e esticou o outro. Não. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, o garoto se virou e agarrou a grade com as mãos, se segurando na vertical, deixando os pés flutuando no ar. Eu vi os músculos de suas costas tensionarem, marcados entre suas escápulas, quando ele se abaixou e soltou a grade. Ele caiu bem ao meu lado. Você não devia estar aqui fora, G.M. Não era eu quem estava sem camisa saltando de varandas. Nem você. Eu me perguntei se ele estava percebendo o quanto meu coração estava acelerado. Eu me perguntei se o dele estava sequer batendo. Se eu faço o que devo com a mesma frequência que falo o que não devo, os lábios dele se torceram, então o que isso me torna? Jameson Hawthorne, eu pensei. De perto eu consegui identificar a cor dos seus olhos, um verde escuro e inescrutável. O que isso me torna? Ele repetiu com intensidade. Eu parei de olhar para os olhos dele, e para seu abdômen, e seu cabelo absurdamente cheio de gel. Um bêbado, eu disse, e então, porque eu consegui sentir que uma resposta irritante estava a caminho, eu acrescentei mais 2 palavras. É 2. O quê? Jameson Hawthorne disse. A resposta para sua primeira charada, respondi. Se sim é não e uma vez é nunca, então o número de lados de um triângulo é 2. Eu alonguei minha resposta, mas sem me dar ao trabalho de explicar como havia chegado a ela. Touché G.M. Jameson passou por mim, roçando seu braço levemente no meu ao dizer isso. Touché. Capítulo 9. Eu fiquei do lado de fora mais alguns minutos. Nada nesse dia parecia real. E no dia seguinte eu estaria de volta a Connecticut com algum dinheiro, se tivesse sorte, e uma história para contar. E provavelmente nunca mais veria nenhum dos Hawthorne. Eu nunca mais teria uma vista como aquela. Quando voltei para o salão principal, Jameson Hawthorne havia milagrosamente encontrado uma camisa e um paletó. Ele sorriu para mim e fez uma pequena saudação. Ao seu lado, Grayson ficou tenso e contraiu o maxilar. Agora que estamos todos aqui, um dos advogados disse: vamos começar. Os 3 advogados se posicionaram em triângulo. O que havia falado tinha o cabelo escuro, pele marrom e a expressão confiante de Alisa. Eu supus que ele era o Ortega em McNamara, Ortega e Jones. Os outros 2, provavelmente Jones e McNamara, estavam um de cada lado dele. Desde quando é preciso 4 advogados para ler um testamento? Pensei. Vocês estão aqui, o Sr. Ortega disse, projetando sua voz por todos os cantos da sala, para ouvir as últimas vontades e o testamento de Tobias Tattersall Hawthorne. Segundo as instruções do Sr. Hawthorne, meus colegas distribuirão as cartas que ele deixou para cada um de vocês. Os outros homens começaram a andar em volta da sala, entregando envelopes para cada um. Vocês podem abrir essas cartas quando a leitura do testamento for concluída. Eu recebi um envelope. Meu nome inteiro estava escrito em letra de mão na frente. Ao meu lado, Libby ergueu os olhos para o advogado, mas ele passou por ela e seguiu entregando envelopes para os outros ocupantes da sala. O Sr. Hawthorne estipulou que os seguintes indivíduos precisavam estar presentes na leitura do testamento: Sky Hawthorne, Zara Hawthorne Caligaris, Nash Hawthorne, Grayson Hawthorne, Jameson Hawthorne, Alexander Hawthorne e a Sorta.
Avery Kylie Grams, de Newcastle, Connecticut. Eu me sentia tão exposta como se tivesse acabado de perceber que estava sem roupas. Já que todos estão aqui, o Sr. Ortega prosseguiu. Nós podemos começar. Libby deslizou a mão para segurar a minha. Eu, Tobias Tattersall Hawthorne, o Sr. Ortega leu. Estando são de corpo e mente, decreto que minhas posses mundanas, incluindo todos os bens monetários e físicos, sejam distribuídos da seguinte forma. Para Andrew e Lottie Laughlin, pelos anos de serviço leal, eu deixo a soma de $100.000 para cada, com posse vitalícia e livre de aluguel do chalé Vaibach, localizado no limite oeste da minha propriedade no Texas. O casal mais velho que eu tinha notado antes se abraçou. Tudo o que eu consegui pensar foi $100.000. A presença dos Laughlin não era obrigatória para a leitura do testamento e eles tinham acabado de ganhar $100.000. Cada um. Eu precisei de muito esforço para me lembrar de como se respirava. Para John Warren, chefe da minha equipe de segurança, e que salvou minha vida mais vezes e das mais diversas formas do que eu poderia contar, eu deixo o conteúdo da minha caixa de ferramentas, atualmente no escritório de MC Namara, Ortega e Jones, além da soma de $300.000. Tobias Hawthorne conhecia essas pessoas, eu disse para mim mesma, o coração aos saltos. Elas trabalhavam para ele. Elas eram importantes para ele. Eu não sou nada. Para minha sogra, Perodey, eu deixo uma pensão de $100.000 por ano, além de um fundo para despesas médicas detalhado no apêndice. Todas as joias que pertenceram à minha finada esposa, Alice Odey Hawthorne, devem ser entregues à sua mãe para que sejam distribuídas como ela achar adequado. Não replicou mal-humorada. Não comecem a ter ideias, ela ordenou à sala em geral. Eu vou viver mais que todos vocês. O Sr. Ortega sorriu, mas então seu sorriso estremeceu. Para ele fez uma pausa e então recomeçou. Para minhas filhas, Zara Hawthorne Caligaris e Sky Hawthorne, eu deixo fundos necessários para pagar todas as dívidas adquiridas até o dia e hora da minha morte. O Sr. Ortega fez outra pausa e seus lábios se comprimiram. Os outros dois advogados olharam bem para frente, evitando olhar diretamente para qualquer membro da família Hawthorne. Além disso, para Sky eu deixo minha bússola, para que ela sempre encontre o verdadeiro norte, e para Zara, deixo minha aliança de casamento, para que ela ame tão completa e consistentemente quanto eu amei a mãe dela. Outra pausa mais desconfortável que a anterior. Prossiga, o marido de Zara disse. Para cada uma das minhas filhas, o Sr. Ortega leu lentamente, além do que já foi discriminado, eu deixo uma herança única de $50.000. $50.000? Eu mal tinha processado essas palavras e o marido de Zara as repetiu, em voz alta, cheio de raiva. Tobias Hawthorne deixou para as filhas menos do que para sua equipe de segurança. De repente a referência de Sky a Grayson como herdeiro legítimo ganhou todo um novo significado. Isso é culpa sua, Zara acusou, se dirigindo para Sky. Ela não ergueu a voz, mas soava fatal do mesmo jeito. Minha, Sky respondeu indignada. Papai nunca mais foi o mesmo depois que Toby morreu, Zara continuou. Desapareceu, Sky corrigiu. Meu Deus, ouça o que você está dizendo. Zara perdeu o controle do seu tom de voz. Você entrou na cabeça dele, não foi, Sky? Fez um drama e o convenceu a nos ignorar e deixar tudo para os seus filhos. A voz de Sky era límpida. A palavra que você está buscando é filhos. A palavra que ela está buscando é bastardos. Nash Hawthorne tinha o sotaque texano mais forte da sala. Não é como se não tivéssemos ouvido isso antes. Se eu tivesse tido um filho, a voz de Zara falhou. Mas você não teve. Sky deixou que a irmã absorvesse essas palavras. Teve, Zara? Chega! O marido de Zara interrompeu. Nós vamos resolver isso. Eu temo que não exista nada a ser resolvido, o Sr. Ortega disse, encerrando a briga. Vocês vão descobrir que o testamento é inquebrantável, e desencoraja fortemente qualquer um que queira contestá-lo. Eu entendi isso mais ou menos como calem a boca e sentem-se. Agora, se eu puder continuar, o Sr. Ortega voltou os olhos para o testamento em suas mãos. Para os meus netos, Nash Westbrook Hawthorne, Grayson Davenport Hawthorne, Jameson Winchester Hawthorne e Alexander Blackwood Hawthorne, eu deixo. Tudo, Zara murmurou amargamente. O Sr. Ortega falou por cima dela. $250.000 para cada, pagáveis em seus aniversários de 25 anos e que até lá devem ser administrados por Alisa Ortega, curadora. O quê? A Lisa soou chocada. Quer dizer, mas que merda, Nash disse a ela com um tom divertido. A frase que você está buscando, querida, é, que merda é essa? Tobias Hawthorne não tinha deixado tudo para os netos.
Dado o tamanho da sua fortuna, ele havia deixado para eles uma esmola. O que está acontecendo aqui? Grayson perguntou, cada palavra mortal e precisa. Tobias Hawthorne não deixou tudo para os netos. Ele não deixou tudo para as filhas. Meu cérebro congelou bem ali. Meus ouvidos chiavam. Por favor, todos vocês. O Sr. Ortega ergueu uma mão. Deixem-me terminar. 46,2 bilhões de dólares, eu pensei, meu coração atacando minhas costelas e minha boca parecendo uma lixa. Tobias Hawthorne valia 46,2 bilhões de dólares e ele deixou para seus netos 1 milhão de dólares, ao todo. 100 mil no total para suas filhas. Mais meio milhão para seus empregados, uma pensão anual para Nan. A equação matemática não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Um por um, os outros ocupantes da sala se viraram para mim. O restante das minhas posses, o Sr. Ortega leu, incluindo todas as propriedades, bens financeiros e posses mundanas que não foram até aqui especificadas. Eu deixo para Avery Kyle Grams. Capítulo 10. Isso não está acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Eu estou sonhando. Eu estou alucinando. Ele deixou tudo para ela? A voz de Sky soou aguda o suficiente para me despertar do estupor. Por quê? A mulher que havia cismado com meu signo astrológico e me brindado com histórias sobre seus filhos e amantes havia desaparecido. Essa Sky parecia capaz de matar alguém. Literalmente. Quem raios é ela? A voz de Zara era estridente e clara como um sino. Deve haver algum erro. Grayson falou como uma pessoa acostumada a lidar com erros. Propina, ameaça, suborno, eu pensei. O que o herdeiro legítimo faria comigo? Isso não está acontecendo. Eu sentia isso a cada batida do meu coração, cada inspiração, cada expiração. Isso não pode estar acontecendo. Ele está certo. Minhas palavras saíram como um sussurro, perdidas entre as vozes que se erguiam à minha volta. Eu tentei falar novamente mais alto. Grayson está certo. As cabeças começaram a se virar na minha direção. Deve haver algum erro. Minha voz era áspera. Eu sentia que tinha acabado de pular de um avião. Como se estivesse em queda livre esperando meu paraquedas abrir. Isso não é real. Não pode ser. Avery. Libby me cutucou nas costelas, claramente sugerindo que eu deveria calar a boca e parar de falar em erros. Mas não tinha como. Devia haver algum tipo de confusão. Um homem desconhecido tinha acabado de me deixar uma fortuna de bilhões de dólares. Coisas assim não acontecem, ponto. Viu? Sky se agarrou ao que eu havia dito. Até Ava concorda que isso é ridículo. Dessa vez eu tinha uma boa certeza de que ela havia errado meu nome de propósito. O restante das minhas posses, incluindo todas as propriedades, bens financeiros e posses mundanas que não foram até aqui especificadas, eu deixo para Avery Kyle Grams. Agora Sky Hawthorne sabia meu nome. Todos eles sabiam. Eu lhes garanto, não há nenhum erro. O Sr. Ortega me olhou nos olhos, então voltou sua atenção para os outros. E eu garanto ao resto de vocês que a última vontade e o testamento de Tobias Hawthorne são completamente inquebrantáveis. Como a maioria dos detalhes restantes são do interesse apenas de Avery, vamos parar com o drama. Mas deixe-me tornar uma coisa muito clara. Segundo os termos do testamento, qualquer herdeiro que contestar a herança de Avery abrirá mão completamente de sua parte. A herança de Avery. Eu me sentia tonta, quase enjoada. Era como se alguém tivesse estalado os dedos e reescrito as leis da física. Como se o coeficiente de gravidade tivesse mudado e meu corpo não estivesse capacitado para lidar com isso. O mundo estava girando fora do eixo. Nenhum testamento é tão incontestável, o marido de Zara disse, sua voz ácida. Não quando essa quantia de dinheiro está em jogo. Você está falando, Nash Hawthorne exclamou, como alguém que não conhecia muito bem o velho. Armadilhas atrás de armadilhas, Jameson murmurou. E charadas atrás de charadas. Eu conseguia sentir seus olhos verdes escuros me observando. Eu acho que você devia ir embora, Grayson me disse, ríspido. Não era um pedido. Era uma ordem. Tecnicamente, a Lisa Ortega soava como se tivesse engolido arsênico. A casa é dela. Claramente ela não sabia o que havia no testamento. Ela tinha sido mantida no escuro, assim como o restante da família. Como Tobias Hawthorne pôde pegá-los de surpresa assim? Que tipo de pessoa faz isso com sua própria família? Eu não entendo. Eu disse alto, tonta e anestesiada, porque nada disso fazia nenhum sentido. Minha filha está correta. O Sr. Ortega manteve seu tom neutro. Você é dona de tudo, Sorta, Grams. Não só da fortuna, mas de todas as propriedades do Sr. Hawthorne, incluindo a casa Hawthorne.
Segundo os termos da sua herança, que eu ficarei feliz de repassar com você, os atuais inquilinos podem permanecer, a menos ou até que eles deem a você motivo para removê-los. Ele deixou que essas palavras pairassem no ar, sob nenhuma circunstância. Ele continuou com gravidade, suas palavras prenhes de ameaça. Esses inquilinos podem tentar remover você. A sala ficou de repente silenciosa e imóvel. Eles vão me matar. Alguém nessa sala vai me matar de verdade. O homem